Vamos orar a Deus, apresentando o servo do Senhor que vai estar ministrando a palavra. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai que estás no céu, em cuja presença ainda estamos, meu Senhor, nesta noite especial, momento que o Senhor separou para que nós nos reuníssemos neste local para anunciar, ó Deus, o Evangelho, as boas novas de salvação. Te apresento agora o teu servo, que vai ser o instrumento usado por ti nesta noite. Ó Deus, que o teu Santo Espírito venha dar ao Deus a ousadia, sabedoria, intrepidez no abrir e fechar dos seus lábios. Que seja a tua voz, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, nesta noite que venha impetrar nos corações. Vidas venham, ó Deus, te aceitar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Sê com o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que esta paz continua com cada um de nós que aqui estamos. Graças. Tranquilo. Que o nosso Deus continue nos abençoando poderosamente para cada vez mais podermos estar falando do Evangelho do Senhor. Momento aqui nessa missão evangelística está me acompanhando a obra Gladiadores do Evangelho, as forças especiais do Senhor Jesus. Aqui a pessoa da irmã Ana, irmão Josiel, irmão Gilberto, irmão Luciano, irmão Gladstone, minha esposa Gardênia. É motivo de alegria. Em nome do pastor Daí, eu saúdo todos os obreiros da Assembleia de Deus de Pedreiras. Nós estamos juntos nesta obra, com a mão no arado, pregando o Evangelho, fazendo o ID do Senhor, porque a ordem que Jesus nos dá para cada um de nós é para pregar o Evangelho. Não é para aceitar a Jesus e ficar em casa. Não é. Ficar em casa é economia de ver depois. Não é de jeito nenhum. É para nós pregar o Evangelho, para nós marcharmos sobre a cidade, para nós evangelizar. Cada um de nós temos a responsabilidade de levar uma alma ao arrependimento. Segundo os dados do Instituto Mundi, apenas 5% do povo cristão já levou uma alma ao arrependimento. É muito pouco, muito mesmo. 5%. E 95% precisa enganjar-se mais, ter essa chama de pregar o Evangelho para que as almas se arrependam. Nesta noite nós vamos trazer uma palavra de salvação, escrito no livro do Dr. Lucas, capítulo 19, versículo 9. Amém? Lucas 19, 9 nos diz assim: disse-lhes Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Deus de misericórdia, príncipe da paz. Senhor, apresentamos esta palavra onde nós vamos ministrar aos corações. Senhor, usa a nossa boca, nos usa, Senhor, que essa palavra venha cair em terra fértil, para que arrependam-se e recebam a salvação através de Ti, Jesus. Em nome de Jesus que nós clamamos e por fé lhe agradecemos. Amém. Graças a Deus. As consequências do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, causou uma enorme separação entre o ser humano e Deus.
O pecado provoca a morte e nos deixa perdidos sem esperança. Para resolver nossa grande perdição, Deus apresentou uma enorme salvação. Enviou o seu Filho único para resgatar e dar a vida eterna para todo aquele que nele crê. A verdadeira alegria só pode ser experimentada por aqueles que foram resgatados por Jesus. Somente Jesus pode nos dar salvação eterna. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 5, versículo 24: eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que nós estamos trazendo baseia-se no capítulo 19, que narra a história de um homem que era rico, de um homem que tinha poder, tinha posse. O homem era cobrador de impostos. Este homem era como se trabalhasse hoje na Receita Federal do Brasil, onde arrecada milhões e milhões de dinheiro. E o salário desses homens hoje é alto, é na casa dos 30 mil reais. Então Zaqueu, o publicano, ganhava bem. Porém, Zaqueu aproveitava para, como no Brasil acontece, o tal do jeitinho brasileiro, lá também tinha. E Zaqueu, por ser muito rico, pegava, cobrava, se apoderava do dinheiro das pessoas. Zaqueu era um homem daquela cidade, daquela região, era um publicano, era um homem que trabalhava para os romanos, mas Zaqueu não era bem visto. E a Bíblia diz que Jesus de Nazaré está percorrendo toda a região. O nosso general, ele estava fazendo ali maravilha. A Bíblia diz que ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele dava visão aos cegos. Essa foi a grande missão, foi e continua sendo até hoje, porque nós fomos resgatados, nós fomos dados visões, não uma visão no campo material, mas no campo espiritual. E Jesus de Nazaré, está passando em Jericó, ele já tinha feito muitos milagres e maravilhas, e a Bíblia diz que este homem que nós estamos falando, Zaqueu publicano, Zaqueu não era bem visto, pastor, pelas pessoas da região, pelos seus compatriotas, pelos seus familiares, pelos seus amigos, porque trabalhava para os romanos. Mas Zaqueu tinha uma coisa, ele sabia que ele precisava de algo mais. Tinha dinheiro, tinha casa boa, mas não tinha paz no seu coração, não andava de cabeça erguida, porque onde ele passava, e lá estava aquele mesmo tribunal que existe até hoje, instituído por cada um. Lá vem o ladrão, lá vem aquele que nos rouba, lá vem aquele traidor, lá vem aquele isso, aquilo. Mas Zaqueu sabe que há uma esperança em um Jesus que é transformador. Zaqueu sabe que haveria de passar em Jericó. Estudo esta Bíblia diz que essa foi a última vez que Jesus passou em Jericó. 15 dias depois, Jesus estaria na cruz do Calvário, sendo morto, traspassado e pagando o pecado de muitos, inclusive nós que entramos na brecha. Mas Zaqueu, por estar ali, aquela grande multidão, Zaqueu sofria de nanismo, era pequeno, de pequena estatura, o texto bíblico nos diz isso. E o que Zaqueu faz? Zaqueu olha para dentro de si, ele vê que o
aos pés dele, perante o Rei da Glória, perante o Rei do Universo, não era nada. Ele vê que tudo que ele tinha não era nada perto do Deus encarnado. Mas Zaqueu, ele tem uma coisa, o coração humilde, o coração contrito. E Zaqueu, ele não se apresentou. Se fosse outro nos tempos de hoje, ele já mandava alguém, um intermediário, pastor, diga para este homem que a minha casa está de portas abertas, que eu vou fazer aqui um grande churrasco, que eu vou fazer isso ou aquilo. Não. A pequenez de Zaqueu perante Cristo, a humildade dele fala maior. O que Zaqueu faz? Zaqueu, por ser tão pequeno, tão rico, mas tão pequeno ao mesmo tempo, ele resolve subir em uma árvore. Vários textos falam que é uma figueira, outros tipos de árvore, mas uma árvore. E o que Zaqueu faz? Eu vou subir nessa árvore. Se este homem passar aqui perto, eu só preciso olhar para ele. Talvez Zaqueu soube que naquela mesma estrada de Jericó, ele teria se encontrado com aquele cego que clamava: filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Zaqueu talvez soube que Jesus teria vindo lá de Gandara, onde ele encontra com um gadareno e liberta um gadareno de mais de 2.000 demônios. Talvez Zaqueu vê falar que Jesus se encontrou com um colega dele, um publicano também, um centurião que era igual ao capitão, e talvez ele soube que Jesus se encontrou com uma certa mulher também, que foi pega no ato de adultério, e com uma outra mulher também, que tocou nas suas vestes. Ele deve ter sabido tudo isso, pastor. Ele soube tudo isso. Ele diz para ele mesmo: eu vou apenas olhar, salam aleikum, para esse homem. Eu não vou fazer nada, eu só preciso olhar, que a minha miserabilidade, os meus pecados são grandes, todos me culpam, todos me apontam, todos dizem que eu não presto. Talvez eu estou falando para alguém que pensa que a sua vida não vale nada. Talvez eu estou falando para alguém que já pensou até em desistir da sua vida. Talvez eu estou falando para alguém que acha que a sua vida já acabou. Talvez eu estou falando para alguém que diz para si mesmo: eu não sirvo para nada. Não sirvo. Essa porta de graça escancarada por Jesus alcança muitos. Olhando aqui agora há pouco, há uns 10 anos atrás, bem aqui nessa metalúrgica era um grande bar, e o final do Denis, bem aqui, bebeu muita cachaça. É para esse tipo de pessoas que essa porta foi aberta. É para esse tipo de pessoas que nem eu, que nem Zaqueu, que nem muitos outros, foi aberta a porta da graça. E essa porta da graça foi aberta por Jesus Cristo para nós nos redimirmos perante Deus. Mas Zaqueu, em cima daquela árvore, eu vou só olhar. Eu não preciso nem falar com ele. Eu vou só olhar. Eu sou só mais um na multidão. Talvez tinha milhares de pessoas, porque Jesus nunca andou com pouca gente. Naquele texto de 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia diz que foi mais de 5.000 pessoas, tirando os velhos e as crianças. E Zaqueu, ali, por a sua humildade grande e tamanha, ele fica. Mas Jesus sabe que ele precisa falar com aquele homem. E Jesus vai passando. E quando Jesus chega na árvore, ele olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, que eu quero estar na tua casa.
Mas eu estou falando para alguém que está em cima de alguma coisa, em cima do muro, talvez. Será se eu desço para o lado de cá ou para o lado de lá? Será se eu desço? Eu quero dizer para a igreja e para os ouvintes da palavra que o Senhor conhece cada um de nós pelo nome. Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe o teu nome. Ele nunca se encontrou com Zaqueu, mas ele olha para Zaqueu, ele vê a possibilidade de salvação e ele diz: Zaqueu, desce que convém estar na tua casa. Aleluia! E o Senhor chega na casa de Zaqueu. Aquelas pessoas acusatórias, aquelas pessoas com seus tribunais acusatórios pessoais, dizem: aí está, diz que o homem desse é santo, mas ele anda com publicano, ele anda com ladrão, ele anda com prostituta, ele anda com isso, ele anda com aquilo. Eu quero dizer para os ouvintes, eu quero dizer para as pessoas, como eu sempre digo, nós estamos ao vivo aqui, ó. Eu já disse isso hoje de manhã, lá no ponto de pregação, mas não disse aqui no loteamento Chicote, na entrada, aqui na rua Cantanhete. O céu não foi feito para pessoas boazinhas. O céu foi feito para pessoas perdoadas e arrependidas. Pessoas que ousaram entregar suas vidas. Pessoas que ousaram dar o segundo passo. Porque o primeiro passo já foi dado lá na cruz do Calvário, quando ele te comprou, quando ele te comprou, quando ele te comprou, quando ele me comprou, quando ele comprou cada um de nós, quando ele disse: está consumado. Está consumado. A porta da graça está aberta. Eu vi agora há pouco a Amada bem ali, estava vendo ela ali. Em 2015, 2016, foi um dos melhores anos da minha vida. Eu aceitei Jesus em 2014. Em 2015 eu fui trabalhar num presídio. E lá no presídio foi o melhor tempo, o melhor lugar que eu já trabalhei. Várias almas aceitaram Jesus. Várias pessoas. Lá eu fui batizado do Espírito Santo. A Amada, eu ganhei ela para Jesus lá. Cardeira de prova, que a gente levou até um presente para ela uma vez. Eu estava vendo ela ali, eu queria que ela estivesse aí para ouvir. Ela me chama de irmão, até hoje. Sempre quando ela me vê, quando eu passo nas viaturas: irmão! O céu foi feito para a Amada. O céu foi feito para usuários de droga. O céu foi feito para cachaceiro, pistoleiros, bandidos, traficantes. Somente o Evangelho, que diz na palavra que é poder de Deus na vida de todo aquele que nele crê, pode colocar em um púlpito um policial, um ladrão, tudo junto. Eu já tive essa oportunidade de estar lado a lado com ladrão, ex-ladrão. Nós todos somos ex alguma coisa. Cada um de nós já tivemos na estrada de Damasco. Cada um de nós já tivemos na estrada de Jericó. Cada um de nós tivemos nessas estradas da vida. Somente o poder do Evangelho de Deus pode transformar cada pessoa que anda perdido. Assim como Zaqueu, publicano, foi alcançado pela graça. Muitos outros personagens bíblicos, anônimos bíblicos, como a mulher do fluxo de sangue, que ela não sabia mais para onde recorrer, ela não sabia o que fazer da sua vida. Essas histórias de pessoas anônimas são bem-vindas no reino espiritual. São para essas pessoas que Jesus se encarnou, como diz na placa da carretinha gladiadora, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem vida eterna. Muitos que andaram com o Senhor viram ali encarnado o Filho de Deus e não se atentaram, que nem hoje a palavra de Deus diz em Mateus 24,
que tudo que nós estamos vendo hoje está sendo narrado. Tudo está acontecendo do mesmo jeito que o Senhor narrou há mais de 2000 anos. A Bíblia diz que muitos, era como no tempo de Noé, como as pessoas casavam, se davam em casamento, faziam festa, e Noé pregando o Evangelho, pregando a arca, pregando a palavra, e muitos dizendo: este velho está doido. Que nem nos chamam quando estamos nas ruas de Trizidela e nas regiões pregando às 3 da tarde. Só doido mesmo para fazer isso. Só doido para pregar o Evangelho 3 horas da tarde. Quando eu via isso, antigamente, eu dizia: isso é coisa de doido. Cansei de ver pela manhã o irmão Edmilson Barra pregando sozinho na cabeça da ponte. Eu chamava ele de doido. Eu digo: rapaz, só pode ser doido um camarada desse. E o finado Denis, quando via uma cruzada dessa, ficava injuriado. Ainda mais quando eu estava com um carro, com viatura, e rapaz, esses caras são muito enjoados, eles têm as igrejas deles, mas por que que eles fazem esses cultos no meio da rua? Por que que eles vivem fazendo essas zoadas no meio da rua? 0, alguma coisa de Paulo acontece com este homem que aqui está na frente de vocês. Hoje somos missionários, pregadores do Calvário, pregadores de rua, pregadores de cruzada, pregando o Evangelho, levando as pessoas ao arrependimento. Só o poder de Deus faz isso. Só o poder do Evangelho faz isso. Pega a pessoa escrava da cachaça, escrava do alcoolismo, das drogas, de tudo que não presta, e é transformado. Ainda não vi ninguém se encontrar com Jesus verdadeiramente para não ser moldado, para não ser transformado. Tem alguns que se encontram ali, mas é superficial. Superficial, logo volta, retrai. Mas aqueles que se encontram verdadeiramente são totalmente transformados. É impossível um homem, uma mulher, um idoso, alguém se encontrar com Cristo verdadeiramente e ficar a mesma pessoa. Não tem como, não tem. Ele é totalmente transformado. Vejam o que acontece, uma grande transformação quando o gadareno, a Bíblia diz que aquele homem, as cadeias não seguravam lá em Gandara, nada segurava ele, polícia, corrente, ele quebrava tudo. E a Bíblia diz que ele clamava nos montes, ele se cortava, ele era escravo, como muitos estão aí na escravidão do pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus está do lado de cá. Jesus estava pregando para a multidão. O tema dessa missão é a 100ª ovelha. Vejam a importância de uma alma para Jesus. Jesus atravessa o mar da Galileia para ir buscar uma alma. Para buscar uma alma. A 100ª ovelha talvez esteja aqui. Hoje à tarde nós oramos numa casa ali por uma pessoa que pediu oração e reconciliou com o Senhor. Hoje de manhã, lá no Lago do Meu Bem, quando eu li a palavra do filho pródigo, uma mulher veio de lá chorando, disse: homem de Deus, essa palavra falou comigo, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Não podemos nos calar. Não podemos. O que o Senhor nos deu é para nós o ser usado, esmerilado. Eu gosto de estar amanhã, depois, com a minha garganta rouca mesmo, de gritar, de falar, de pregar. Ninguém se encontra com Jesus para ser mais um mesmo. E lá, Jesus atravessa o mar da Galileia. Jesus chega, e quando Jesus chega lá, ele já vem se ajoelhando para reconhecer o senhorio de Jesus. E ele reconhece o senhorio de Jesus. E ali a gente vê
os demônios trabalhando, a gente vê Jesus trabalhando e a sociedade de Gandara trabalhando. Os demônios pedem para Jesus para não mandar eles lá para o Hades. A sociedade expulsa Jesus. E Jesus liberta aquele homem. Quando aquele homem é liberto, o que acontece? Ele é totalmente transformado. E a Bíblia diz que todos ficam aterrorizados. Todos. Será se é ele mesmo que estava ali naquele bar bebendo cachaça? Será se é ele mesmo que vivia no adultério? Será se era ele que vivia na pornografia? Será se é ele mesmo que era metido a valentão? Será se é ele mesmo que vivia aprontando? Será se é ele mesmo que vivia aprontando com a mulher dele? Que comprava fiado não pagava, que roubava os outros? Será se é? Não é. Todo aquele que se encontra com Jesus de Nazaré é transformado, é mudado. O encontro fenomenal com o Senhor é tão extraordinário que até nos últimos momentos de vida Jesus faz milagres. Nos últimos momentos, quando Jesus está sendo ali crucificado entre dois ladrões, um da direita, um da esquerda, e o da esquerda começa a blasfemar. Por isso que o Senhor não gosta de diabo de esquerda. O que ele diz? O da esquerda começa a acusar, começa a instigar, dizendo assim: tu não é o filho de Deus, tu não é o cara. Só serve para acusar, para jogar o dedo na nossa cara, dizer que a gente não presta, que a gente é responsável por isso, por aquilo. Tu não é o cara? Pois salva-te mesmo. Está aí agora na condenação e tal. Mas a Bíblia diz que do lado da direita tinha um homem também na mesma condenação. Estava na mesma condenação. E aquele ladrão olha, e esta Bíblia diz que eram irmãos. E o que acontece? O ladrão da direita, ele começa a dizer para ele: rapaz, tu nem numa hora dessa tu serves a Deus, tu temes a Deus, porque nós fizemos tudo que não presta. Nós éramos ladrões, a gente aprontava, a gente roubava o povo, matava, assaltava, era tudo que não presta. Mas esse aí matou fome de gente, esse aí alimentou pessoa, curou pessoa, deu visões, encontrou com Zaqueu, fez grandes transformações. Esse não merece. Nós merecemos a condenação, mas esse não. E o que acontece ali? Jesus olha, Jesus tem um olhar curador, Jesus tem um olhar perdoador, Jesus, ele julga com justiça, ele não julga com injustiça. Jesus olha para ele, talvez nos últimos momentos de vida, e ele olha para ele, e ele disse, o ladrão, reconhecendo o senhorio de Jesus: Senhor, quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim, lembra-te de mim. E Jesus dá o veredito ali naquela hora, naquela mesma hora, pastor Daías, quando ele diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Talvez eu estou falando para alguém, como eu falei inicialmente, que pensa que a sua vida não presta, que já pensou até em desistir. Não desista. Que a pessoa até desistir, até crente desistir da fé. Não desista. Se a gente for para a Bíblia, várias pessoas, vários personagens não receberam nada de Deus imediatista, está lá de dedo. Deus Aladim. Quantos pedidos tu quer? 3? Lá vai. Não. Todos os homens de Deus passaram por processos, passaram por transformações. José foi, se eu não me engano, 17 anos de cadeia. Davi assumiu o reinado uns 20 anos. E por aí vai. Nada é no estalar de dedo. Mas o Deus que nós servimos é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia. E Ele está com os olhos abertos para as nações, para que as nações sejam salvas. E Ele levanta mulheres, homens
missionários, pastores, todos, para pregar o Evangelho, para pregar o Evangelho do resgate, para levar as almas ao arrependimento. É o papel do servo de Deus. Veja o que acontece com o gadareno. O gadareno queria ir com Jesus. E Jesus disse: não, quero que você fique aqui pregando para este povo. E aquele povo com certeza deve ter ouvido, porque todos ficaram aterrorizados. E assim aconteceu até comigo. Quando eu abri minha boca após encontrar pouco tempo depois com o Senhor, é Ele mesmo. Será se é Ele mesmo? É Ele mesmo. Sou eu. Assim, quando eu fui na minha cidade natal em 2018, há 4 anos atrás, dia do soldado, a gente teve em Presidente Dutra, não, Timbiras, e no dia 26 em Solim Gonzaga, eu, Gilberto Cruz e Tina Abreu, fui pregar na Assembleia de Deus em Solim Gonzaga. E lá, muitas senhoras que me conheceram jovem, passavam, eu ainda tirava onda: irmã fulana, irmã Maria, ora lá por mim. E essas orações chegaram ao trono da graça. Quando eu chego naquela cidade, não foi, Gilberto, que quando eu terminei de pregar, que a gente terminou a pregação, uma palavra maravilhosa, muitas pessoas viram: é tu mesmo, Denis, é tu mesmo, é tu mesmo. Ninguém é mais o mesmo após encontrar com o Senhor. Ninguém é mais o mesmo, nem o ladrão da cruz, mesmo moribundo, ele recebe ali o veredito do Senhor, quando ele disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O céu foi feito para pessoas perdoadas e arrependidas. Por isso que nós que somos missionários, por isso nós que pregamos a palavra, não podemos nos calar, não podemos ficar só para nós a graça, essa graça que nos alcançou. Nós não podemos ser egoístas. Não, poderia ter passado a tarde dormindo em casa, mas não, atendi o pedido. Atendi o pedido, não, a ordem do meu pastor. Deu a ordem e eu fiz a continência. Pronto, meu chefe. É uma honra nós estarmos alistados nesse exército para pregar o Evangelho, para levar as pessoas ao arrependimento, para dizer que Jesus está voltando, para dizer que Jesus quer perdoar pecado. Assim como o céu não foi feito para pessoas boazinhas e sim perdoadas, arrependidas, o inferno também não foi feito para pessoas. Não. O inferno foi feito para Satanás e a sua turma, Satanás e a sua gangue. É para lá que eles vão. É para lá que eles vão. A responsabilidade que nós recebemos quando Jesus disse: ide, pregai o meu Evangelho. Quando Jesus disse, quando ele dá as últimas instruções no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos: daqui para frente vocês são minhas testemunhas. Glória a Deus. A testemunha em um processo, ela é muito importante. Ela pode salvar uma pessoa da condenação, mas também pode mandar a condenação. Nós somos testemunhas de não condenar, mas de salvação, testemunha de resgate, testemunha de trazer pessoas para ser a 100ª ovelha. Fica de pé, igreja. Permissão do pastor. Gostaria de orar pela igreja. Querido Deus e eterno Pai, Deus de misericórdia, príncipe da paz, meu Deus e meu Pai, apresento, Senhor, as pessoas que ouviram a tua palavra. Apresento, Senhor, o nosso ministério, Senhor. Nos capacita, Senhor, cada dia mais para falar do teu Evangelho, para pregar a tua palavra, para pregar boas novas. Meu Deus, baseado na tua palavra, se houver alguém doente, Senhor, assim como o Senhor se encontrou com o centurião de Cafarnaum, que o Senhor deu só uma ordem para a enfermidade sair, nós aqui invocamos, baseado na tua palavra e no teu nome, que saia toda enfermidade, que saia, Senhor, qualquer tipo de doença. Meu Deus,
a doença do século. Senhor, vá levando refrigério aos corações. Meu Deus, apresenta a nação brasileira. Toma nas suas mãos. Toma nas suas mãos nosso presidente. Guarda ele. Livra do mal. Toma, Senhor, todas as autoridades. Porque na tua palavra diz que elas foram constituída e levantada por ti. Meu Deus e meu Pai, apresenta a obra Gladiadores, apresenta a obra, Senhor, a 100ª ovelha, que nós possamos, Senhor, cada dia mais pregar a tua palavra, em nome de Jesus, que nós clamamos e por fé agradecemos. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mediante tudo que ouvimos nessa noite, todas as pessoas poderiam, por esta mensagem, alcançar a salvação em Cristo, porque Ele é a palavra que traz vida. E nós queremos perguntar se tem alguém que nessa noite ouviu a palavra de Deus aí da sua casa, do seu lar, ou aqui perto onde nós estamos. Se alguém ouviu e quer confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, olhe para o seu lado aí e vê se tem alguém que ainda não confessou a Jesus como o Salvador. Procure bem ir pela 100ª ovelha aí do seu lado, vê se ela está do seu lado, pergunte, porque hoje tem salvação para a vida dessa pessoa. Assim como Cristo disse a Zaqueu que hoje chegou salvação na tua casa, nós queremos dizer que hoje tem salvação ofertada para a tua casa, para a tua família, para o teu lar. Você tem a oportunidade hoje de confessar a Jesus como teu Salvador, de dizer que Ele é a razão da tua vida, de dizer que a tua vida, ela não chegou ao fim. Talvez você olhe e pensou que tudo acabou, mas hoje nós estamos aqui pela palavra de Deus para lhes dizer que ainda há uma oportunidade para a tua vida. Jesus Cristo de Nazaré, Ele pode transformar a tua vida, Ele pode transformar o teu ser. Até o término desse trabalho, você tem a rica oportunidade de entregar a tua vida para o Salvador do mundo. Assim como essas pessoas que estão aqui sentadas, que já cantaram, que já pregaram, elas tiveram um encontro com Cristo e tiveram a sua vida transformada, você também tem a oportunidade de ter a sua vida transformada pelo sacrifício de Jesus. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe para depois de amanhã. Venha hoje. Hoje Ele está te convidando, hoje Ele está te chamando e está querendo ofertar a salvação para a tua vida. Ah, irmão Geniel, eu tenho um bocado de coisa para resolver. Resolve depois. Resolve depois. Mas entregue a tua vida ao Senhor nessa noite. Confia no Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Ah, que eu não estou preparado. Irmão, tu não vai estar preparado nunca, meu amigo. Tu não vai estar preparado. Mas Ele tem algo para fazer na tua vida da forma que tu estás. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a vida da tua família. Deixe para depois o que você tiver de resolver, mas venha hoje. Entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue a tua vida ao Senhor e depois resolva o que tiver de resolver, já na presença do Senhor dos Exércitos. Ele tem algo para fazer na tua vida. Até esse trabalho terminar, você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus Cristo de Nazaré. Eu convido o nosso pastor, o pastor Daías, a vir o microfone e fazer as considerações finais desse trabalho. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e que Deus dê para a vida destas pessoas a oportunidade de continuar ouvindo a palavra de Deus. Aos gladiadores, aos irmãos que estiveram à tarde, os auxiliares, na coordenação do irmão Edinaldo e todos os irmãos que estiveram envolvidos nesse trabalho, que Deus continue usando a tua vida, que Deus continue usando a tua família, os coordenadores de missão, todos os irmãos que estiveram envolvidos. A honra e a glória é para o Senhor dos Exércitos. Nós agradecemos no nome de Jesus. Pastor Daías. Graças a Deus, meus amados, a paz do Senhor. Nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor por tudo. A igreja, ela está manifestando a sua presença nas ruas de Pedreiras, porque entendeu
chamado o grande ide. Nós somos chamados para o céu, mas antes de ir, nós temos que divulgar, temos que anunciar a razão, o porquê, o motivo desta alegria que preenche todo o nosso ser. O que é que nos faz mudar de direção, de postura, mudar os nossos comportamentos? É a presença do Espírito Santo habitando de forma contínua em cada um de nós. E a cada momento, a cada dia, o Espírito de Deus nos melhora até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Então a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pedreiras está anunciando que a solução de todos os problemas, a destruição do mal, somente por Jesus. Nós não podemos cobrar das autoridades, nós não podemos cobrar do governo. O mal é muito forte para a humanidade, mas para Jesus nada é. Se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, Ele muito pode fazer. Próximo mês, dia 24, a cruzada em busca da 100ª ovelha estará aqui no bairro do Matadouro, e nós queremos contar com a presença de todos. Quinta-feira, agora, próxima semana, a congregação Vale da Bênção estará aqui ao nosso lado da direita, realizando um culto em ação de graças a pedido da família. Amanhã, domingo, nós estaremos usufruindo das benesses da fé. Pela manhã estaremos na escola bíblica dominical. E cada membro e congregado procure a sua congregação. Temos em nosso coração uma mensagem premente de que os dias que estamos são os dias finais. Acreditamos que Cristo está às portas. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar o seu povo. Quem é o povo de Deus? Que vai subir no arrebatamento da igreja cantando o hino glorioso. Se você tem esta esperança, então administre bem o seu tempo. Amanhã vá para a congregação onde você congrega e aprendamos um pouco mais. Cantemos na presença do Senhor os nossos louvores, façamos as nossas orações a Deus e aprendamos da sua palavra. Amém? Amanhã é culto de Santa Ceia aqui na congregação Vale da Bênção. Presbítero Zacarias, peço que ele venha com o diácono Adiel oferece uma carona para o senhor aqui para ministrar Santa Ceia, e nós estaremos na congregação Monte Sinai. O nosso abraço aos gladiadores, na presença, na pessoa do subtenente Denis. Este projeto não nasceu no vosso coração, nasceu no coração de Deus, e vocês, como canal do Senhor, assimilaram a ideia e estão gotejando a palavra de Deus em todos os lugares. Graças a Deus. Eu quero trazer o nosso coordenador de missões da área 6 para nos despedir em oração. Graças a Deus. Mais uma vez, penhoradamente, em nome de Cristo, o nosso muito obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor, os convido para nos colocar sobre nossos pés e agradecermos ao Senhor. Quero aqui externar a minha gratidão a Deus por esse grande trabalho, aos irmãos que apoiaram no momento de nós parecíamos que íamos estar talvez aqui na calçada, mas aí juntou um exército aí, e aí um somou daqui, outro somou dali. Não vou citar nome, mas o Senhor conhece o coração de cada irmão que fez a sua parte e deu tudo certo para a glória de Deus.
Oremos, Pai, nós te agradecemos neste momento pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvirmos a Tua palavra. Aqueles que entenderam a Tua palavra, Senhor, compreenderam a mesma. Conforme, Senhor, o Senhor mesmo um dia disse, conforme Lucas 5:31, que os médicos, ou melhor, aqueles que estão com saúde não necessitam de médico, mas os que estão doentes. E para esses o Senhor veio. E nesta hora, Pai, eu te peço, olha para todos aqueles que estão doentes por uma chaga chamada pecado, meu Deus, que tem levado muitos, milhares, centenas de milhares para a perdição eterna, e outros tantos, ó Deus, estão ainda nesta terra e carecem da Tua misericórdia. E nós, como igreja, clamamos a Ti nesta noite, te pedindo, alcança eles, papai, assim como o Senhor fez conosco. Perdoe-os os seus pecados, dar a eles a oportunidade de Te conhecer. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça, Senhor, salvadora, seja sobre a vida deles, e que a Tua misericórdia, Senhor, possa os alcançá-los. Agora despede-nos em paz, leva-nos em segurança. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz e de comunhão contigo. É o que nós te pedimos e por fé, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.